Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira web aula da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre estratégia de gestão de pessoas. Então, nessa aula a gente trata sobre isso, então a gente traz um pouquinho sobre a questão da estratégia, né? Falei para vocês lá na primeira web aula que a estratégia ela é bem recente nas organizações, ou esse olhar para a estratégia, esse tratar a estratégia é bem recente, mas por quê? Porque foi percebido que as organizações elas precisam traçar caminhos para que possam alcançar seus objetivos junto com as pessoas, né? As pessoas que trabalham nela. Então a gente vai compreender o que constitui essa estratégia, quais os aspectos e as questões que estão relacionadas dentro dessa perspectiva mais estratégica dentro da organização, certo? Então vamos lá. O que seria então a estratégia organizacional? A estratégia organizacional ela consiste em decisões, processos e escolhas que as organizações fazem para atingir um posicionamento de sucesso sustentável. Então veja que a gente pode trazer aqui os elementos, decisões, né? Quando eu tenho um processo de decisões, uma tomada de decisões colegiada dentro das organizações, né? Eu estou decidindo com base em alguma coisa, com base em alguma informação. E aí eu trago aqui também, consiste em decisões e processos, né? E escolhas. Então vejo que processos são todas as ações que são sistematizadas dentro da organização. Essa sistematização, às vezes, quando a gente entra numa organização, ela já existe, né? São sistemas de como ocorrem as coisas, como se dão as situações, né? Como, por exemplo, um exemplo mais básico, como ocorre um processo de venda, né? Eu atendo o cliente faz a escolha e ele vai para onde para fazer esse pagamento, aí ele vai fazer um pagamento parcelado ou não, ele vai receber isso em casa ou não. Então, são processos, né? Que são estruturados e organizados para que a gente possa atender de forma mais rápida e com o menor erro possível dentro dessa estrutura. Mas eu falei de microprocessos. Dentro das organizações existem mais processos, processos mais amplos, né? Existem situações mais amplas, como por exemplo as informações daquele mês, a informação daquele semestre, né? Os resultados, os relatórios dos resultados daquele semestre. Então, diante desses resultados, desses relatórios, eu preciso fazer escolhas como gestor, né? E essas escolhas, elas precisam estar baseadas no quê? Na missão da organização, no objetivo organizacional, né? Naquilo que foi preparado, naquilo que foi pensado para a organização. E quem pensou? Os gestores, né? Os colaboradores, depende de quanto é participativo a preparação ou a estratégia, o caminho estratégico daquela organização. Certo? Então, tem alguns aspectos interessantes para a gente pontuar aqui dentro da estratégia organizacional. O primeiro deles é a identidade corporativa. A estratégia organizacional, quando a gente fala nisso, ela está relacionada à identidade corporativa que orienta a finalidade no mercado. Então, seria assim, qual é a finalidade da minha organização dentro do mercado, né? É oferecer, se a gente pensar no restaurante, né? Oferecer uma experiência culinária, né? De qualidade, transformadora, enfim, vamos pensar que seria isso, né? Então, se é um objetivo, se eu como dono da empresa, o gestor da empresa, eu tenho esse direcionamento, a identidade do meu restaurante tem que ser aquele que oferece a experiência culinária transformadora para o meu cliente, então eu vou fazer com que todas as ações, processos e decisões, escolhas
sejam voltadas para essa identidade. Essa é uma identidade organizacional, né? Já parou para pensar qual é a identidade da organização que você trabalha ou já trabalhou, né? Como ela quer ser vista na sociedade, né? Tem organizações que querem ser vistas como uma organização sustentável. Tem organizações que querem ser vistas como uma organização que produz a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Tem organizações que querem ser vistas como aquela que oferece o melhor produto naquele ramo, né? Tem aquelas que querem ser vistas como aquela que oferece o melhor produto naquele ramo e ainda são sustentáveis. Então, assim, depende de qual é o traçado estratégico que nós fizemos no plano estratégico de ação dentro da organização e como a gente vai fazer escolhas e decisões para alcançar essa identidade corporativa. É interessante a gente refletir sobre isso. Outro ponto é que a estratégia organizacional, ela aponta a direção para o alcance do resultado principal, né? Lembrando lá do restaurante que eu falei, né? Eu quero oferecer uma experiência culinária transformadora. Então, quando eu tenho essa ideia de identidade, então todas as escolhas que eu faço é apontando para esse resultado. Então, a comida tem que ser de qualidade, a experiência dentro do restaurante deve ser de qualidade, eu vou usar música, eu vou usar uma decoração diferente, uma luz diferente, mais intimista, eu vou utilizar uma abordagem diferente, vou treinar meus garçons e garçonetes para abordar diferente esse cliente. Então, assim, todas as ações, elas vão ser focadas para esse objetivo final, esse resultado final, certo? E outra situação da estratégia organizacional é, o terceiro ponto ali, auxiliar na criação de defesas contra ameaças do ambiente externo e contra a concorrência. Então, quando eu tenho uma estratégia desenhada, objetivo desenhado, uma identidade que eu quero alcançar, né, que eu vou trabalhar para alcançar dentro da minha organização, eu também vou tentar ou vou ter situações ou elementos que vão fazer com que eu me defenda das questões que surgem no ambiente, na sociedade e das questões que surgem com relação à concorrência, né? Então, a gente tem que pensar que as organizações estão numa sociedade, dentro de uma sociedade, e que acontecem coisas inesperadas nesse ambiente social, inesperadas, né? Então, essas coisas inesperadas, elas vão trazer incertezas, né? Então, a gente pode trazer, por exemplo, uma crise econômica, uma crise social, né? Como exemplo, uma crise sanitária, como a pandemia. Então, todas essas situações que podem ocorrer dentro do ambiente social, ela vai afetar de alguma forma a organização. Mas quando a organização tem objetivos traçados, elas vão sentar e o quê? Os gestores vão decidir ações diante essas situações que vêm do ambiente externo, né? E que impactam ali a organização. Então, eles vão fazer algumas decisões para que a organização possa ser mantida e possa atender esse objetivo, essa identidade corporativa dentro do seu aspecto estratégico. Então, vejam que isso é natural, né? Desde que organizações são organizações e o ambiente social e a sociedade são sociedades, a gente passa por situações que podem impactar diretamente a organização. E uma delas é também a concorrência, né? Aquilo que eu sirvo, aquilo que eu vendo, outras pessoas, outras organizações vendem também. Então, como eu vou me diferenciar como organização, né? Eu, trabalhador de uma organização, o que eu vou fazer para diferenciar o meu produto, o meu serviço da outra organização? Isso passa muito pela situação de qualidade. Mas até chegar o processo, o resultado de qualidade, eu preciso o quê? Traçar estratégias organizacionais para que todos os funcionários, para que todos os colaboradores, líderes, gestores, eles possam trabalhar numa mesma direção. Então, uma das coisas ideais aí para a gente pensar é que toda a estratégia organizacional
ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser comunicada para os funcionários, né, de todos os níveis da organização. Então, esse processo de comunicação, ele tem que ser muito claro, ele tem que ser muito compartilhado e ele precisa, às vezes, ser internalizado dentro dos colaboradores, da visão, da mente dos colaboradores, para que eles possam assumir também essa responsabilidade dentro do processo de estratégia ou estratégico que vai trazer a qualidade da organização. Interessante, né? A gente vai trazendo todos os elementos e eles compõem esse resultado estratégico da organização. Mas quando eu penso essa estratégia? Eu penso um pouco anterior à execução. E esse pensamento anterior, ele vai se materializar no planejamento estratégico. Vejam aí comigo no último tópico, o planejamento estratégico é um planejamento sistêmico de metas, de longo prazo e dos meios disponíveis para alcançá-los. Eu não sei se vocês já viram planejamento estratégico. Se vocês buscarem na internet, tem vários exemplos de planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele tende a ser construído de forma participativa, com todos os gerentes de todos os níveis e com as pessoas de todos os níveis, que trabalham todos os níveis da organização também. Então, esse seria o ideal para se construir um planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele vai trazer ações estratégicas de longo prazo, né? Esse longo prazo pode ser 4 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Depende muito do que a empresa decide ou define ser o longo prazo. E ele vai estar orientado pela principal estratégia da organização, que é o quê? O principal objetivo da organização. Nós queremos ser, daqui a 10 anos, reconhecidos como os melhores vendedores de tal coisa, né? Por exemplo. Então, vai que essa é o meu objetivo para 10 anos. Então, quando eu tenho aquele objetivo estampado aqui, eu tenho que fazer o quê? Estratégias organizacionais menores para que eu possa alcançar isso durante 10 anos. E aí eu vou trazer até daqui a 2 anos a estratégia organizacional para ser implementada vai ser essa, né? Uma das estratégias organizacionais a serem implementadas é o plano de treinamento e desenvolvimento dos servidores, dos funcionários, dos colaboradores da organização. Então, esse plano de treinamento, ele precisa estar coerente, ele precisa estar ligado a essa ideia de alcance daqui a 10 anos, certo? Então, o que vai ser desenvolvido no funcionário? O que vai ser treinado no funcionário? As competências que foram identificadas durante o estudo da realização do planejamento estratégico, né? A gente precisa melhorar em comunicação interna, a gente precisa melhorar em relacionamento interno, interpessoal, a gente precisa melhorar em vendas, então vamos treinar para vendas, a gente precisa melhorar nos processos de comunicação entre os setores, então vamos treinar esses processos, vamos contratar processos mais eficientes. Então são essas questões que na elaboração do planejamento estratégico são pensados, são organizados dentro desse documento e são planejados para até um período, que no caso aqui do exemplo, para até 10 anos. Então veja que o planejamento estratégico é um plano que precisa ser compartilhado com todos, né? Ele não pode ser realizado só porque a empresa achou que precisava de um plano e arquivado dentro de uma gaveta. Então, às vezes acontece isso, vamos fazer um plano estratégico? Vamos. Aí faz toda a mobilização e tal, mas depois as pessoas vão fazendo as coisas no dia a dia e o plano, ele vai ficando de lado. Isso não é interessante. O plano, ele precisa ser olhado sempre, precisa ser seguido, e se daqui a 2 anos, a 3 anos, a gente não está conseguindo acompanhar aquele plano, precisa ser revisto. Na verdade, a gente não precisa ou está obrigada a alcançar ou acompanhar aquele plano que não está atendendo mais a necessidade da organização. Ele pode ser revisto, ele pode ser readequado, na verdade ele precisa ser flexível. Por quê?
conta das situações que também acontecem de forma inesperada, dentro da incerteza social, da incerteza na sociedade. Então, às vezes acontecem algumas situações que precisam de abordagens diferentes que não foram previstas no plano, certo? Principalmente no plano de 10 anos, no plano de 4 anos, né? Então, o documento Plano Estratégico ou Planejamento Estratégico, ele é um documento que precisa ser revisado, consultado, mas também precisa ser flexível, alterado quando necessário, ajustado quando necessário. E outra situação, todos os funcionários, todos os colaboradores precisam conhecer qual que é a próxima meta, qual que é a estratégia a ser seguida, quais são os procedimentos para alcançar, né? Tem que estar por dentro dessas ações, porque senão o planejamento, o objetivo principal ali da organização, ele não seria alcançado, ele não será alcançado. Então precisa de comunicação e compartilhamento. É interessante essa dica. Vamos lá então, dentro desse processo mais amplo que eu trouxe para vocês, existe a estratégia de gestão de pessoas. Vamos só voltar um pouquinho aqui. A estratégia, como um todo, dentro de um plano estratégico, ele vai abordar várias áreas da empresa. A área operacional, a área financeira, a área logística, a área de marketing e a área de gestão de pessoas, certo? Então, dentro desse planejamento estratégico, como a gestão de pessoas vai ser trabalhado, né? A gestão de pessoas é só um aspecto do planejamento estratégico, mas ele é um principal aspecto. Por quê? Porque ele vai lidar com as pessoas, ele vai capacitar pessoas, ele vai olhar políticas para que as pessoas possam trabalhar. E é o principal aspecto porque as pessoas transformam a organização. Elas acabam transformando e melhorando e trazendo a qualidade, também como podem fazer com que a organização não evolua. Então, são dois caminhos aí. Então, é importante que a gestão de pessoas entre no foco estratégico como aspecto importante de formação e de acompanhamento desse resultado e do desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então, vejamos agora, a estratégia de gestão de pessoas, elas são as decisões e processos e escolhas sobre a gestão de pessoas que proporcionam alcance do quê? Dos objetivos individuais e dos objetivos organizacionais. Então, eu sempre venho trazendo essa questão para vocês. Eu tenho objetivos individuais que são das pessoas que trabalham na organização e os objetivos da organização. E os dois são importantes. E os dois precisam estar alinhados para que haja produtividade, toda a questão do resultado que a gente já tratou em outras aulas. Então, como é que a gente faz isso dentro da gestão de pessoas? Elas são tomadas, as decisões, por meio do quê? Dos processos de gestão de pessoas. Eu não sei se vocês conseguem olhar certinho aí, mas esse é o esquema dos processos de gestão de pessoas. E esse esquema, ele é tratado de várias formas, diferentes formas por vários autores. Eu trouxe aqui o Chiavenato, que trata de uma forma um pouco mais completa, né? Então, gestão de pessoas, esses processos são constituídos por processos de agregar pessoas, que é o processo que você vai recepcionar pessoas, vai aplicar pessoas dentro do local de trabalho. Agregar pessoas, ele vai tratar principalmente do recrutamento dessas pessoas, como eu vou recrutar pessoas da sociedade para fazer parte desse trabalho, desse local de trabalho, e como eu vou selecionar essas pessoas, que aí são dois processos, né? Eu recruto, que é a divulgação, olha, nós temos vagas aqui de emprego e tal. E como eu seleciono? Aí por meio de entrevista, por meio de exames, né, escritos ou alguns testes psicológicos, enfim, cada organização vai achar uma melhor forma de fazer essa seleção de pessoas. Um outro processo ali que a gente tem de gestão de pessoas, que é o segundo, é o processo de aplicar pessoas. Esse processo de aplicar pessoas é depois que eu contratei, que eu selecionei, que eu recrutei as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou integrar as pessoas, a pessoa contratada, na operação das organizações, da organização, né? Eu vou socializar essa pessoa com seus colegas de trabalho, eu vou dar
condições para que essa pessoa possa conhecer a empresa, os regulamentos da empresa, as rotinas da empresa. Então, essa aplicação ela vai em todo o processo de vivência, experiência que aquela pessoa tem dentro da empresa, até o processo da demissão ou desligamento por algum motivo. Então, esse processo de agregar pessoas, de aplicar pessoas é interessante. O terceiro processo é o processo de recompensar pessoas, né? E recompensar pessoas, eu vou pensar então na remuneração que essa pessoa vai ter, o salário que essa pessoa vai ter, mas não só isso. Dentro do processo de recompensar pessoas, eu também, eu falo assim, a organização também pode oferecer o quê? Benefícios, né, como auxílio saúde, auxílio creche, alguma espécie de auxílio, ou incentivos, como premiações, como participação no lucro. Então, todos esses dois benefícios ou incentivos, eles podem compor e melhorar a remuneração final do funcionário. E quando a organização se propõe a fazer isso, ela vai estar também estimulando a pessoa, motivando a pessoa a permanecer naquela empresa por meio desse processo de recompensa, né? Que é a recompensa que você consegue por meio do seu trabalho. O quarto processo, que é desenvolver pessoas, a gente já está tratando ele bem, né? E vamos tratar na próxima web aula, mas seria o quê? Desenvolver pessoas é a ideia de você conhecer as competências que essa pessoa já possui e a competência que essa pessoa precisa desenvolver. Então, ela vai tratar nesse processo das capacitações, o planejamento de treinamento a longo prazo, treinamentos a curto prazo e o desenvolvimento profissional a longo prazo. O quinto processo é o de manter pessoas. E para manter pessoas, a gente já passou também por essa fala, né? Para manter pessoas, eu preciso de ter um ambiente ideal para eu trabalhar. Eu preciso ter um clima organizacional bom, né? Eu preciso ter um sistema de resolução de conflitos entre as pessoas muito bom. Eu poderia fazer dentro da minha organização o quê? Gestão de responsabilidade social, né? Entra também nessa questão de manter, quando as pessoas estão envolvidas dentro da organização, com ações sustentáveis para a comunidade, isso também mantém. Então, são vários processos assim da vida organizacional que a organização pode investir para que as pessoas se mantenham dentro dessa organização, ou se sintam bem a ponto de não querer ir para outra organização ou querer investir na sua carreira dentro daquela organização. O último processo ali é o de monitorar pessoas. Parece ser ruim, né, monitorar pessoas, mas não é. Monitorar pessoas é um processo onde a gente vai ter sistema de monitoramento do quê? Do avanço ou da evolução da carreira dessa pessoa dentro daquela organização, né? Então, veja, é um processo onde eu vou coletar os dados do pessoal que trabalha lá e aí eu vou acompanhar, enquanto RH, enquanto gestão de pessoas, acompanhar a evolução daquela pessoa, os cursos que ela fez, propor novos cursos, né? Avaliar o desempenho daquela pessoa. Não é só propor curso, né? Mas depois que aquela pessoa fez o curso, ela melhorou o desempenho dela no trabalho, fez algum sentido para ela dentro das operações do trabalho. Então, esse aspecto da monitoria está muito mais relacionado, por exemplo, à avaliação de desempenho das pessoas, a avaliação de desempenho humano dentro das organizações. E o processo de avaliação, ele é muito importante porque a organização vai identificar as pessoas que precisam melhorar em algum aspecto a partir desse processo de avaliação e vai identificar as pessoas que avançaram bastante, estão correspondendo bem dentro da organização. Então, dentro do processo de monitorar, a gente fala sobre avaliar pessoas, acompanhar essa evolução do profissional dentro da organização. E isso acaba sendo um fator muito importante. Então, dentro de todos esses processos que acompanham a vida inteira das pessoas dentro da organização, desde o processo de recrutar até o processo de manter, de recompensar, enfim,
que compõem aí a gestão de pessoas nas organizações, eu preciso que o setor de gestão de pessoas ou setor de recursos humanos trabalhem com planos, né? O planejamento de recursos humanos. E aí a gente vai falar sobre isso agora. O planejamento de recursos humanos, ele tende a envolver todos os processos de gestão de pessoas que nós falamos. Ele tende a auxiliar o acompanhamento e aperfeiçoamento das práticas e políticas de RH. Ele tende a fazer, principalmente, gente, o link com o planejamento estratégico. Esse planejamento de recursos humanos, ele não pode estar distante do planejamento estratégico. Ele tem que ser um aspecto, uma parte importante desse planejamento estratégico que nós falamos anteriormente. Então, a gente pode ver ali que o plano de RH deve estar alinhado com o planejamento estratégico. E as informações que subsidiam o plano de RH são fornecidas principalmente pela avaliação de desempenho. Então, é bem como eu falei, né? A gente vê ali que a avaliação de desempenho, ela vai fornecer essas informações para que o setor de RH possa constituir o seu plano. E esse plano tem que ser renovado, tem que ser flexível e constantemente, a ponto de sempre se ajustar às necessidades das pessoas na organização e sempre se ajustar à necessidade da organização em seus resultados, no alcance dos seus objetivos. Então, veja que esse processo de planejamento estratégico, planejamento de gestão de pessoas, planejamento de recursos humanos, ele sempre é pensado anterior à ação. Então, ele tem que ser pensado sempre de uma forma contínua, né? No percurso, ou durante o ano, durante anos, né? 4 anos ou 10 anos, dependendo de qual é a sua meta desenhada dentro do planejamento estratégico. Esses planos menores referentes à gestão de pessoas e recursos humanos, eles precisam ser repensados, realimentados e flexíveis às situações que surgirem dentro da organização. Então, veja como é importante planejar. Mais do que importante planejar, é importante também executar e rever esses planejamentos e sempre ajustar. Bom, aqui são as nossas referências, elas também estão lá no AVA para você. Eu convido você a ler todas as atividades, as leituras que foram deixadas lá, né? Pensar na atividade, a gente tem uma atividade muito voltada para esse aspecto. E pensar também em como você pode se verificar a sua atuação dentro da organização que você está hoje ou das organizações que você já trabalhou, como você identifica esses processos nessas organizações, né? Fazer esse link vai ajudar você a pensar, olha, esse processo eu tinha na organização que eu trabalhei ou que eu trabalho, esse não tinha. Então, é importante a gente pensar como as organizações operacionalizam esses processos, né? Se operacionalizam, qual é a qualidade desses processos. Eu espero que você tenha aprendido bastante nessa aula, um pouco mais e formulado aí seu conhecimento na área de gestão de pessoas. Educação à distância, mudando realidades.